Para ninguém falar nada, 5h54, para virar para os 5, eu já tô no ar. Eu já tô no ar. 5h55, exatamente 5h55, papo matinal. Au! Hoje, deixa eu colocar o suporte bonitinho aqui. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Juliano. Bom dia, Dani. Bom dia, Renata. Bom dia, Cecília. Eu quero ver se a Aninha tá aí. Quero ver. Claudinha. Aliazinha. Papo matinal. Au! Hoje, nessa terça-feira. Tudo bem? Hoje eu estou meio automobilisticamente falando. Estou meio vestido da antiga equipe Lotus de Fórmula 1. Sou apaixonado por Fórmula 1, gente. Mas sem mais delongas, vamos aqui ao que o Senhor quer falar com você hoje, exatamente nessa terça-feira, dia 20 e hoje, dia 29? Dia 29 de março. Vamos? Muito bem. Vamos falar sobre coisa séria. Vamos falar sobre realidade, tá? Tem muita gente falando sobre o que aconteceu no Oscar. Eu não vou falar sobre o Oscar com você exatamente hoje, porque o Oscar é uma fábrica de mentira. E ali as coisas não têm solidez. Ali tem muita coisa envolvida, né? Principalmente no que se diz respeito a princípios, a fabricação de princípios, a estabelecimento de verdades, enfim. E por que eu não vou fazer isso? Porque eu não vou entrar nesse mérito dessa briga colegial que virou um assunto mundial por causa de questões emocionais sérias. Não vou entrar nessa, eu vou falar daquilo que Deus tem para você, e eu acredito que essa terça-feira pode ser uma terça-feira em que você saia daqui, não com uma opinião para um assunto. Deixa para lá. Muito bem. Vamos lá. Se você puder, você tem Bíblia aí? Tiozinho Pipa, você tem Bíblia aí? Abre a sua Bíblia no livro de Jó, exatamente no seu capítulo 19. Livro de Jó, exatamente no seu capítulo 19. O Robson, o que tem a ver com Jó com a minha vida hoje? Tudo. Jó, ele é uma pessoa, um personagem bíblico que expressa, assim, em alto grau, uma expressão em alto grau da fragilidade e da qualidade humana, dependência humana do sobrenatural. Mesmo porque Jó, ele é visto por Deus como um homem, e quando Deus olha para o homem, fala para o diabo: tá vendo lá meu servo Jó? Meu servo Jó. A gente percebe aqui que não existe nenhuma supremacia espiritual de Jó. Jó não faz sinais e nem milagres. Muito pelo contrário, Jó é um pai de família que teme a Deus, e segundo a Bíblia aqui, era um homem justo. Vamos ler aqui. Era bom, honesto, temia Deus e andava com Deus. Era uma pessoa que tinha toda a perspectiva de vida dele era colocada diante do Senhor através da sua adoração no altar. Então Jó é um exemplo de dependente, né? Tanto é que, se você for ler o capítulo 1, no capítulo 1 aqui especificamente, a partir do verso 6, você vai ver que
Existe uma conversa no mundo espiritual, numa dimensão espiritual, a respeito de Jó, que vive nessa dimensão e administra nessa dimensão o seu relacionamento com Deus, que está não só na dimensão acima, no terceiro céu, está em todos os lugares. E aí a gente percebe o quanto é importante a gente preservar esse relacionamento, né, a ponto de trazer admiração pelo próprio Deus. Tá vendo, meu servo? Eu vou colocar para você. Onde tá? Esse meu óculos já não rola mais, hein? Meu Deus. Aqui. Verso 8 do capítulo 1 de Jó. Deus fala assim: você notou, meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom, honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Muito bem. Por que é que eu vim falar essas coisas para vocês hoje? Porque na semana passada eu falei sobre pecado, sobre errar o alvo. Falei sobre a nossa natureza, nós somos pecadores. Nós somos pecadores, né? Eu comecei a nossa live aqui falando de um assunto que está rolando por aí, né? Posso falar, tudo aquilo lá é fruto de pecado. Gente que fica errando o alvo em todas as instâncias. Porque se você for conhecer as histórias ali, todo mundo ali, chafurdado nos erros mais essenciais, erros mais sistêmicos, chafurdado. Estou falando daquilo que aconteceu no domingo, essa onda toda, e todo mundo tem de se ver no direito de ter opinião e tal, a favor ou contra. Sim, eu estou falando dessas coisas humanas. Não tem nada a ver com dimensão do céu que aconteceu. E as pessoas estão se distraindo por conta disso. Quer saber? Aquilo lá não tem nada, não tem de diferente da invasão da Rússia com a Ucrânia. Não tem de diferente. Não tem nada de diferente das coisas que a gente vê terríveis acontecendo aqui nessa esfera, nessa atmosfera, nesse lugar horizontal. E Jó era um homem preocupado com o seu relacionamento com o vertical, gente. Isso é muito importante a gente entender. Não existe um estabelecimento, uma bem-aventurança no mundo horizontal, se no mundo vertical você não está ligado àquele que é a essência de todas as coisas. Jó era um homem que se preocupava com isso, se preocupava com esse relacionamento. Muito bem. E aí, num certo momento, Satanás falou para Deus, falou, tira tudo dele para você ver se ele não vai te praguejar. Tira tudo dele para ver se ele não vai te abandonar. Às vezes, gente, de verdade, por muito pouco, eu vejo as pessoas abandonando a fé, abandonando Deus, muitas vezes por questões, não tenho tempo, ou ele não fez do jeito que eu queria, então eu vou para outro lugar. E assim vai. Assim vai, abandonos assim, e às vezes até vai na igreja, até lê Bíblia, até faz isso, aquilo, tenta fazer tudo correto, mas o coração está longe. Canta, fala que é cristão, fala que eu sou espiritualista, sou um cara que paga meus impostos, sou um cara que... mas o coração está distante. E não é, mais uma vez, eu vou falar para você aqui, como eu falei lá na quinta-feira passada, não é para você ser carola, é simplesmente para você ser um homem e uma mulher em que Deus nota e até comenta lá no mundo espiritual. Você viu fulano? Você viu ciclano? É bom, ele está conectado comigo, ele se preocupa em se conectar comigo. Essa era a condição de Jó. Só que aí Satanás vai e prova Jó. Isso Deus permite. Deus fala, não toca nele. Toca em todas as coisas, mas não toca nele. Esse teste, ele aconteceu para que a gente pudesse ter exemplo hoje. Deus permitiu isso. E num dado momento em que Satanás começou a tocar nas coisas de Jó, tirou a família, tirou a casa, tirou a saúde de Jó. Nesse momento em que a saúde de Jó vai embora, Jó começa veja bem, fisicamente Jó está decadente,
mas ele começa numa crescente no relacionamento com Deus, real, numa crescente de dentro para fora, porque aqui fora tá tudo carne viva, tá doente, mas e dentro? E lá dentro, um eco, uma voz de Jó clama assim exatamente no capítulo 19, no verso 23. Vamos lá comigo. Vamos comigo. Estou lendo o livro de Jó, tá, gente? Estou lendo o livro de Jó. No capítulo 19, no verso 23, está dizendo o seguinte. Vamos aqui, ó. A partir do verso 23, tá? Como gostaria que as minhas palavras fossem escritas num livro. Então, só para você entender, aqui, todo o capítulo de Jó, ele passa falando a respeito da condição dele, das dores, da doença. Pra você ter uma ideia, a mulher de Jó fala: ô Jó, você tá todo podre, você tá fedendo, cara. Faz o seguinte, amaldiçoa o seu Deus e morre. Imagina só o estado de Jó aqui fora, mas dentro ele ainda é consciente, ele ainda entende sobre quem ele era em Deus, quem ele estava, onde ele estava plantado. E ele fala assim no verso 23: como eu gostaria que as minhas palavras fossem escritas num livro. Bom, o desejo dele foi cumprido, né? Estamos aqui lendo o livro de Jó. Ou que uma ponteira de ferro, ou que com uma ponteira de ferro elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra, pois eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu defensor vive. Aqui tem essa tradução. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Ó. Mesmo, verso 26, mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Verso 27, eu verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. Caramba! Que isso, cara? Que é esse Jó? Mesmo que a minha pele seja totalmente destruída, eu sei que o meu Redentor vive. O que significa a palavra redenção? Redenção é quando alguém faz algo que repara o seu erro. Redenção é quando alguém toma uma atitude é como uma retratação. Alguém faz por você para livrar você de uma consequência terrível, talvez até fatal, de uma escolha sua. Redenção é quando alguém entra na frente. Redenção é quando alguém entra na frente e paga por um delito que você fez, merecendo. Isso é redenção. Por isso, queridos, eu não acredito no que aconteceu naquele domingo. Infelizmente, aquele homem não pode ser chamado de redentor. Ele foi por causa de uma causa. Não. Vai atrás da vida dessa família, da família Smith, para você ver quais são os valores deles, para depois acontecer aquela palhaçada ali na frente de todo mundo. Sabe o que é redenção? É alguém que paga preço de cruz, sabendo que a gente merecia estar naquela cruz. Alguém que paga preço de cruz para tirar você de toda a palhaçada que vai levar você para a morte eterna, para a vergonha eterna. E eu quero aqui ser muito tranquilo em falar: Jesus pagou um preço de cruz. Quando Jó fala, eu sei que meu Redentor vive, Jó estava fazendo uma declaração profética, porque Jó não conhecia Jesus ainda. Ainda não era o tempo de Jesus.
aconteceria milhares de anos depois, alguns 1000 anos depois. Mas a questão aqui é o seguinte, né? Aqui Jó já está profetizando que haveria um dispositivo que poderia nos conectar com Deus, independente da nossa condição humana, que é falha, que é perecível, que tem tempo de validade. Quando Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive, ele está falando de uma dimensão além dessa daqui. Ele não está distraído com um monte de falação que os amigos dele faziam na cama, no leito de enfermidade dele, que um monte de gente falava, tá vendo, você fez isso, você está sofrendo isso porque você pecou, você está sofrendo isso por causa daquilo. Ele simplesmente falava, eu sei que o meu Redentor vive e os meus olhos ainda verão. Que isso, cara? Os meus olhos ainda verão a Deus. Eu sei que meu defensor vive. E defesa é aquela pessoa que se compromete. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Agora para você entender o que eu estou falando aqui. Redenção é quando alguém entra na frente e é ferido para que você não se fira. Não é alguém que entra na frente e esbofeteia todo mundo e fala que é fortão porque está defendendo honra. A Bíblia fala que os mansos herdarão a terra. E Jesus fala, sedes mansos porque eu sou manso. Jó estava num processo de mancificação aqui, querido. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele era rico. Ele era rico. E de repente ele perdeu tudo. Assim é a vida. A vida real. Ora você está, ora você não está mais. Ora você está fortão, ora você recebe a notícia que a pessoa que era fortuna morreu de um vírus esquisito aí. Basta você estar vivo para estar sujeito a tudo, a qualquer coisa. Às vezes até uma morte vergonhosa, uma morte, um fim trágico. Mas se a gente for olhar para aqui para fora, o que vai acontecer? Nós vamos ficar tentando achar aditivos e subterfúgios para ficar justificando os nossos movimentos humanos para falar e tal. Posso falar? Sossega, rapaz, sossega, moça. Sossega. Olha a condição de Jó aqui, ele não tinha o que fazer mais. Ele não tinha mais o que fazer. E muitas vezes tem muita gente que está me ouvindo aí agora que não tem mais o que fazer diante de uma situação X ou Y. Mas deixa eu te dizer, declara, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. Vai acontecer alguma coisa. Mas é na mão dele. Não é a sua mão, não é você. Não adianta, sabe por quê? Porque essa condição aqui de Jó é exatamente a nossa condição. Aqui você não percebe nenhum tipo de milagre, super sinal, um super profeta que manda fogo do céu. Não existe isso, muito pelo contrário. Jó estava num leito, experimentando a fragilidade humana, mas dentro ele estava vivo. E ele falava, eu sei. O que é que fazia ele saber o tempo que ele investiu se conectando? Porque ele se identifica com Deus. Ele olha para aquela pele dele toda cheia de podridão, fedido. Ele estava carne viva, podre. Ele estava podre por fora, mas estava vivo por dentro. E quando ele fala, eu sei, pelo amor de Deus, ele está falando de identidade. Ele não está falando de poder. E outra coisa, ele não podia fazer nada com os braços dele. Se alguém falasse uma besteira com ele, ele não tinha condição de levantar a mão, porque ele não tinha força física. No livro de Efésios, no capítulo 1, se você puder, capítulo 1, no verso 7. Quem estiver anotando, por favor, anote, tá, gente? Isso aqui, Papo Matinal, é um encontro que a gente tem, mas, sobretudo, é a palavra de Deus que a gente conversa aqui, que a gente... Lá no capítulo 1, no verso 7, está dizendo o seguinte, olha só, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos. Isso é,
os nossos pecados são perdoados, como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Por onde que a gente, então, acha uma via de escape das angústias, das loucuras, da doença fora, desse mundo louco? Por onde? Pela cruz. Pela cruz. É pela cruz a nossa redenção primeiro. A gente não tem redenção se não for pela cruz. Nós não temos redenção, não vivemos redenção. E eu já falei, vou falar de novo aqui, redenção é quando alguém paga um preço, alguém vai lá e promove um retratar de um erro que a gente comete ou de uma situação terrível que nós estamos. Principalmente situação de morte, de vergonha, de derrota. Alguém vem e paga um preço. Pum. E a redenção da gente foi paga por um preço de cruz. Agora, por que Jó? Meu Deus do céu. Por que Jó, alguns anos, algumas centenas de anos antes, fala: eu sei que meu Redentor vive e eu verei a Deus. Eu verei Ele. Por que ele fala isso? Será que ele estava viajando? Não. Porque é o seguinte, redenção tem a ver com dimensões. Relacionamento com Deus tem a ver com um relacionamento com uma outra dimensão, que não é essa aqui, porque essa aqui te distrai, essa aqui te humilha, essa aqui faz você perder o foco, faz você perder os princípios. Eu tenho que falar de novo. Eu vi muita gente aí falando: eu faria a mesma coisa, eu faria pior, eu dava um soco, eu derrubava para honrar minha família. A grande parte das pessoas que falaram isso tem problema na família. Porque grave que eu vou falar, isso aqui é uma frase que eu gosto de falar aqui em casa. Enfatizou, tem problema. Enfatizou, tem um problema, meu amigo. Que isso? E eu vi um monte de cristão aí falando: eu faria. Eu falei: pois então quer dizer que você vai ler a Bíblia. A sua Bíblia é um amuleto. É um amuleto que você deixa em cima do carro para não roubar o carro. Sua Bíblia é um enfeite. Porque Jesus fala: sede manso porque eu sou manso. Se alguém te dá oferece a outra face. Se alguém está pedindo a túnica, dá também o sapato. Se alguém mandar te falar para você: caminha 1 milha, Jesus fala: caminha 2. Coisa feia. Mas sabe o que é isso? Não conhece sobre redenção. Não tem relacionamento com aquele que pode mudar a história sem você fazer nada. E eu falo aqui, diante dessa situação vergonhosa, e eu vou falar uma coisa para você aqui, numa boa. Não sou militante de raça e tal, não sou nada disso. Mas eu fiquei envergonhado porque eram 2 homens, os 2 pais de família, 2 negros, que estavam num lugar de destaque, mundialmente falando, e aí me apronta uma coisa daquela, uma briga colegial, coisa de dois adolescentes, um porque tirar sarro de forma escrota das pessoas, mas era um script, porque é isso. O Oscar contratou ele para ele fazer isso, exatamente isso, e o outro estava lá. Agora, engraçado, né? Por que não foi embora? Deu tapa? Por que não foi embora? Pegou sua esposa e foi embora? Não. Sabe por quê? Porque esperou receber prêmio do mundo. Porque é assim que o mundo faz. O mundo humilha você, te permite você parecer um palhaço, uma palhaça, e se você não está identificado com Deus, você vai... Pronto, olha no que dá. Jó estava sendo humilhado por aquela enfermidade na frente dos amigos todos, mas ele falou: ok, vocês estão vendo aqui? Ok, mas eu sei que meu Redentor vive, e eu quero dizer para vocês, nós temos uma redenção real. Nós assinamos 2002 depois de Cristo, 2022 depois de Cristo, porque teve um ponto chave na vida da humanidade, em que alguém morreu, ao 3º dia ressuscitou, trazendo redenção para a humanidade. Nós precisamos nos identificar com essa redenção, e não é a gente... olha,
Pela cruz eu recebi a minha redenção. E aí, quando você entra nesse lugar, eu recebi a minha redenção, você está automaticamente assumindo a sua porção e a sua essência pecaminosa, humana, frágil, briguenta, essa alma que gosta essa alma barraqueira que normalmente a gente tem. A gente assume essa posição e fala: eu só posso receber redenção por alguém que morreu morte de cruz. No livro de Romanos, no capítulo 5, gente, olha, posso falar? Vamos falar sério aqui. No livro de Romanos, no capítulo 5, exatamente no verso 17, está dizendo o seguinte, olha só. Olha. É verdade que por causa de um só homem, por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Vem comigo. Sabe o que a gente assistiu e está assistindo por aí? O resultado da atitude, do erro, do pecado de um só homem, que começou lá no Éden. Lá no Éden. E se espalhou essa morte de princípio, essa morte terrível, lá no Éden. O homem perdeu a sua razão, perdeu sua posição de governo, perdeu o seu domínio sobre as coisas, perdeu. Por quê? Porque perdeu o seu domínio próprio. E eu quero dizer para você, perder domínio próprio é pecado. Quem perde o domínio próprio é porque não tem o fruto do Espírito dentro. Não tem o fruto do Espírito dentro. Eu fico embasbacado quando eu vejo homens e mulheres aqui nesse aparelhinho, agora discutindo a respeito das posições. Eu fico discutindo, eu fico triste demais quando eu vejo pessoas que se dizem espirituais serem a favor desses tipos de atitudes grotescas, violência. E aí Jesus vem e fala para Pedro, né? Jesus está num momento específico da humanidade, está sendo capturado pelos soldados romanos, foi traído por Judas, porque ele sabia o que ele tinha que fazer, ele tinha que trazer redenção para mim, ele tinha que levar redenção para você, e ele se deixou ser capturado. E aí Pedro vai lá e pega a espada e uau, nem sabia mexer com a espada direito, foi lá e cortou a orelha do soldado. E aí o Redentor chega para Pedro e fala: Pedro, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Se você vive pela espada, você morre pela espada. Não é isso. Para com isso. Cadê sua identidade em mim? Para. Ou seja, em plena guerra espiritual ali, antes da pré-crucificação, Pedro vai lá e usa toda a sua porção pecaminosa, louca, esvairada, e lá, não. E Jesus fala: não, tem uma redenção para vir aí, deixa-se cumprir as escrituras. Não, calma Pedro. E aqui a palavra de Deus fala, né? Romanos capítulo 5, no verso 17. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado a morte começou a dominar a raça humana, mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça reinarão na nova vida por meio de Cristo. O que eu estou propondo para vocês aqui é o seguinte: vamos olhar para a nova vida em que Cristo nos apresenta, gente. Nova vida que Cristo nos apresenta não é isso que nós estamos vendo em Hollywood, não. Se na semana passada eu falei sobre o pecado, a gente tem que se conscientizar, sem ele, sem essa redenção, a gente é uma esponja de pecado, a gente só vai errar alvo, a gente só vai errar a palavra, a gente só vai dar mancada. A gente vai ser vergonha, chacota.
assim, numa boa, eu falei que não ia comentar muito, mas é importante a gente entender, porque temos parâmetros aí, né? Parâmetros mundiais de celebridades, tá? Eles não pagam minha conta, nem pagam a sua. Mas só pra gente entender por quê, porque agora tá no foco, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Imagina se esse homem levanta, pega o microfone, na mesma oportunidade, vai lá e levanta, empresta o microfone para mim e fala: não faça isso. Não faça isso com as mulheres. Não faça isso com as pessoas que passam por esse tipo de problema. Quem escreveu esse texto precisa aprender sobre humanidade. Não faça isso. Devolve o microfone, pega a esposa e vai embora. Imagina! Ele destrói Hollywood e seus preceitos terríveis. Mas quem faria isso? Quem estivesse no espírito. Aliás, quem está no espírito praticamente nem ia estar ali, naquela mentira. Quem estivesse no espírito, obviamente, não estaria ali, compactando com um monte de coisa. Porque o mundo é isso. O mundo é isso. Agora você é capaz de falar: eu sei que o meu Redentor vive? Você é capaz de falar, diante de tudo isso que nós estamos vivendo: eu sei que o meu Redentor vive? Papo matinal, vai para casa, aliás, vai para o trabalho, sai de casa, vai para o trabalho, refletindo nessa palavra. Em que situação eu poderia ter falado: eu sei que o meu Redentor vive? E ter ficado quieto, manso. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus tinha o poder de mandar raio em todo mundo. Romanos, fariseus, em todo aquele povo que estava querendo crucificar ele. Ele poderia mandar uma ordem para anjos virem com saraivadas e matar todo mundo, mas ele, diante de Pôncio Pilatos, ele, sabe por quê? Porque ele sabe quem ele era no Pai. Ele tinha identidade. E dentro dele havia o quê? Ressurreição. Era por um tempo. Toda aquela palhaçada. Era por um tempo. Porque logo viria a ressurreição. E através dela, ele não só traria para ele essa redenção, para o corpo dele, mas para nós. Porque no terceiro dia, toda aquela morte, aqueles machucados, aquele aspecto terrível, foi refeito. Nós estamos entrando, daqui a pouquinho a gente entra no período da Páscoa, e eu queria muito que você pensasse sobre redenção. Redenção tem a ver com morte do eu, do velho homem, e ressurreição do novo, do homem e da nova mulher. Quero aqui agradecer pela sua audiência, Papo Matinal Al, e eu gostaria que você pensasse nessas coisas. Você é capaz de falar: o meu Redentor vive? Eu não sei qual tipo de guerra você passou, eu não sei se você esbofeteou ou foi esbofeteado, eu não sei se você meteu os pés pelas mãos e você, por conta disso, está pagando um preço alto. Mas se você se arrepender, como foi falado na quinta-feira passada, pedir perdão, você vai encontrar dentro de você uma placa gigante dizendo: o meu Redentor vive. E te tira dessa situação. Viu? Aí você fala: mas eu não tenho que falar isso, eu não errei, não pequei. Já pecou. Se você pensa assim, você é o que mais precisa de redenção. Bom dia.